pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma aula prática, uma aula para verificar se a gente absorveu bem os conceitos, tá? Antes, vamos falar um pouquinho, recordar um pouquinho sobre o assunto blindagem eletrostática, né? O que vem a ser blindagem eletrostática? Faraday, um físico e químico, o que ele fez nos seus estudos? Ele bolou, ao verificar os estudos de campo elétrico, uma gaiola, que mais tarde veio receber o nome de gaiola de Faraday, né? Foi dado a ele um grande presente, né? Para que essa gaiola recebesse o seu nome, né? Devido aos estudos por ele feito, né? E o que é essa blindagem eletrostática? Essa blindagem determina exatamente o valor do campo elétrico zero, ou seja, no interior dessa gaiola, o campo elétrico sempre era zero. E o que ele fez para verificar e para provar que o campo elétrico era nulo? Ele bolou essa gaiola e ele mesmo entrou dentro da gaiola e aplicou uma fonte de tensão muito alta, né? Uma diferença de potencial muito alta. Ou seja, uma descarga, né? Ele deu uma descarga ali no interior dessa gaiola. E não aconteceu nada com ele, né? Por quê? Aí ele provou que o campo elétrico no interior de um corpo fechado, né? De uma esfera, de um condutor, de uma esfera condutora, ou de uma gaiola condutora metálica, esse campo elétrico ali no interior sempre seria nulo, né? E aí a gente pega aí uma esfera como exemplo, né? Essa esfera azul aí, ó. Eu tenho uma esfera de raio R e a gente percebe que no interior dessa esfera o campo elétrico é nulo. Olha lá, campo elétrico em A no ponto A ou em qualquer ponto que esteja aí dentro dessa esfera, ele sempre vai ser nulo, essa esfera aí de raio R. E à medida que eu vou para a superfície, né, esse campo elétrico ele tende a sempre ficar zero. Mas exatamente na superfície externa, esse campo elétrico ele atinge o maior valor possível. E à medida que ele vai se distanciando, olha lá, nessa superfície gaussiana, aí, ó, uma superfície imaginária, à medida que eu vou pegando pontos mais externos, cada vez mais distantes da minha superfície gaussiana, esse campo elétrico tende a diminuir com o inverso da distância que ele está dessa superfície, né? Esse ponto vai estar na superfície. E aí, se a gente for falar em termos de gráfico, tanto para campo elétrico quanto para potencial elétrico, verifiquem aí esse primeiro gráfico. Olha bem, ó, a gente tem agora essa carga elétrica aqui, ó, eletrizada positivamente, né? E aí a gente tem um gráfico aqui, ó, campo elétrico por distância e potencial elétrico por distância. O que acontece? A gente acabou de ver pela experiência de Faraday que o campo elétrico no interior de uma esfera condutora é nulo. Então, olha bem, ó, de 0 até R, o meu campo elétrico é zero. Quando eu tenho um campo elétrico exatamente na superfície, o campo elétrico é metade do valor de K0 Q sobre R ao quadrado, né? Então, nesse ponto aqui, exatamente na superfície, por demonstrações experimentais, o campo elétrico seria a metade daquela formulinha que a gente conheceu lá na teoria. E quanto mais a gente vai se distanciando dessa esfera, olha lá, quanto mais a gente vai se distanciando, o campo elétrico tende ao quê? Ó, ao gráfico. Tende a ir diminuindo, tendendo a zero. Ok? Já o potencial elétrico acontece entre 0 e R, ou seja, no interior dessa superfície, né, dessa esfera metálica, né, dessa esfera condutora, o potencial elétrico ele é constante, ele não varia até a sua superfície. A partir da sua superfície, olha o que acontece com o gráfico. O potencial tende ao quê? Tende a zero. Ele vai diminuindo e tende a zero. Beleza, pessoal? Essa daí é a análise gráfica tanto para campo elétrico quanto para o potencial elétrico. Agora a gente vai dar uma olhadinha aí, ó. Isso aí é muito bacana e você pode inclusive fazer em casa para verificar e para certificar que isso é física, isso é ciências, beleza?
A fonte aí é do canal no YouTube do Manual do Mundo. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Olha lá. Tem dia que a gente não quer nem saber do celular, mas ele toca o tempo inteiro. Então hoje eu vou ensinar como fazer uma gaiola para guardar esse bichinho aqui e deixar ele bem quietinho. Você pode falar que é só você desligar o seu celular e aí ninguém consegue te encher a paciência. Mas se depois a pessoa que tentou te ligar encontra com você, ela pode descobrir que você andou deixando o seu celular desligado. Pois nessa experiência que eu vou mostrar, o celular vai ficar ligado e sem sinal. E eu não estou falando de modo avião não. Para mostrar que o meu celular está funcionando direitinho, eu emprestei esse outro celular aqui. Vamos ligar de um para o outro. A gente viu que os dois celulares estão se comunicando perfeitamente, então agora eu vou fazer a minha sacolinha, o meu invólucro para deixar o celular sem sinal. E eu vou fazer isso usando essa telinha aqui, que é uma telinha usada para proteger as casas dos insetos, uma tela feita para colocar na janela. Eu vou fazer uma bolsa de metal com essa telinha e eu tenho que prestar bastante atenção para não deixar nenhum furo. Eu vou colocar o celular aqui dentro e fechar cada frestinha. Tudo tem que ficar rodeado com o metal. Você tá vendo que o celular está aqui dentro, ele está ligado e eu vou tentar ligar para ele de novo. Dá só uma olhada. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Agora você já sabe como deixar um celular ligado e sem sinal. Como eu sei que muita gente não tem essa telinha aqui por perto, saiba que também dá para fazer com uma folha de alumínio. É só embrulhar e não deixar nenhum espacinho aberto. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança. Se você quiser de fato deixar o seu celular fora de área e não quiser ficar embrulhando no papel alumínio toda hora, você pode fazer uma caixinha embrulhada com papel alumínio. Chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E agora eu sei que você vai querer saber por que o celular fica sem sinal quando ele está na caixinha de alumínio ou numa bolsinha toda furada como essa aqui. A razão é muito simples. Dá uma olhada no meu livro de física. Tanto a telinha de metal quanto o papel alumínio refletem ondas eletromagnéticas, ou seja, refletem o sinal do celular, não deixam o aparelhinho se comunicar. Na física, esse efeito é conhecido como blindagem. Um recipiente metálico fechado fica totalmente blindado. É a mesma ideia de uma experiência muito famosa, conhecida como gaiola de Faraday. Nessa experiência, um cientista chamado Michael Faraday entrou numa gaiola de metal e sentou numa cadeira de madeira. E aí ele soltou uma carga elétrica muito forte na gaiola e não aconteceu nada com ele, porque os elétrons ficaram passeando na parte externa da gaiola. E uma coisa muito legal é que essa experiência também dá certo com um radinho de pilha. Dá só uma olhada. Mas fizeram um check-in no Facebook. Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. E é claro que você não precisa contar que você aprendeu esse truque de como calar um celular sem desligar, nem para o seu chefe chato, nem para sua namorada ciumenta. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Essa experiência aqui pode parecer simplesinha, mas ela é muito importante para a gente entender por que a gente fica protegido de raios quando a gente está dentro de um carro. Tem muita gente que acha que é porque o pneu do carro é de borracha, não é por isso não. É porque o carro tem uma carcaça de metal e essa carcaça de metal funciona como se fosse a gaiola do nosso cientista Michael Faraday. Ou seja, assim como ele não tomou choque quando ele estava lá dentro da gaiola, você estiver dentro de um carro e cair um raio no carro, você também não vai tomar choque por causa desse efeito de blindagem. Eu vou deixar aqui embaixo duas experiências que podem ser feitas com um telefone celular. Desse lado aqui um projetor com celular, com uma lupa você consegue fazer, uma lupa, uma caixa de sapato, você consegue fazer uma máquina que projeta imagens na parede. E desse lado aqui eu estou deixando uma dica de apocalipse zumbi, que é como acender uma fogueira usando um telefone celular.
Muito bacana, né, pessoal? Olha para você ver, ele ainda deixou uma dica de mais experimentos aí, que não está relacionado com o que a gente está estudando agora, mas que já tem relação com o que a gente já estudou, né, lá no segundo ano, por exemplo, essa questão da formação de imagem, né, de ampliação da imagem. Vale muito a pena assistir todos esses canais que eu tenho colocado como fontes, né? É tudo como funciona, né, para a gente como material complementar, para a gente aprender mais e nunca ficar preso a fazer atividade avaliativa, fazer prova. Isso é complemento, isso é importante? Claro que é, porque nós somos avaliados a todo instante. E a forma de ser avaliado, principalmente nesse momento, né, de plano de estudo tutorial à distância, é essa forma de avaliação que a Secretaria do Estado de Educação encontrou. Então, por isso é importante vocês também realizarem as atividades avaliativas que todos nós professores estamos postando nas salas virtuais, né, aqui no Google Classroom. No mais, continuem os seus estudos, fiquem bem, procurem cada vez mais vídeos interessantes como esses aí na internet. Na internet tem muita coisa boa também, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. E você sempre verifica a fonte para ver que realmente é ciência, é física, é química, né? É biologia, ou seja, é ciências da natureza de fato que você está vendo ali, que está sendo provado e que não é fake, não é isso? Pessoal, é isso aí. Caso tenha alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, continuem postando as mensagens, pode ser no mural, podem ser lá nas mensagens privadas, vocês fiquem à vontade, né? O que não pode, como sempre eu falo, é ter dúvida e ficar com ela. Tranquilo, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem.